Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 15 de setembro de 2025, segunda-feira, ao som de uma passarinhada que eu me empolguei de novo e gravei hoje às 6 horas da manhã. Espero que seja aqui uma trilha bastante, não sei, idílica, bastante alegre para acompanhar a nossa conversa. Eu não sei quantos gigas e gigas e gigas eu já tenho de gravações de passarinhos. É que, desculpa, é sempre diferente e eu estou realmente bastante encantado com o fato de estar vivendo num lugar relativamente silencioso, ou bastante silencioso, e que os passarinhos ainda cantam, que aliás é uma questão interessantíssima, que eu estava feliz também por estar num lugar bastante arborizado. Eu tinha notado vários ipês coloridíssimos aqui à nossa volta, né? Fiquei super feliz, puxa, que bacana, que bom que a gente está num lugar que tem árvores e tem parques, etc. Mas hoje eu estava lendo no jornal que, na minha ignorância, né, afinal um urbanoide incorrigível, eu ignorei uma coisa simplesmente fundamental que provavelmente meu pai, minha avó teria reconhecido, que é uma aberração. A aberração é que os ipês não deveriam estar florescendo agora, ou pelo menos não todos ao mesmo tempo. Antes do aquecimento global, antes da gente estragar o nosso pequeno paraíso aqui, não porque a gente mordeu a maçã do conhecimento, mas acho que porque a gente mordeu, sei lá o que, o petróleo do combustível fóssil. Mas vamos lá, eu estou vendo aqui no Estadão. Normalmente, cada floração de ipê dura de 7 a 10 dias em sequência. Os roxos, de junho a julho. Os amarelos, de julho a agosto. Os rosas, de agosto a setembro. E os brancos, de setembro a outubro. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é tudo ao mesmo tempo agora, e a culpa é nossa. Está todo mundo fotografando, achando lindo, colocando nas redes sociais. Eu mesmo já estou aqui, né, com uma coleção de fotos de cores absolutamente esplêndidas. Esse amarelo dos ipês é um fenômeno, é uma coisa belíssima, né? Mas eu não tinha percebido que era um sinal. A natureza está dando um sinal de que a gente pôs tudo a perder. Pois bem, esse final de semana eu acabei assistindo um canal que fazia muito tempo que eu não assistia, que eu não seguia. Agora eu não só passei a seguir, como eu também estou contribuindo. Esse criador, ele tem um canal, não sei se é no Patreon, sei lá. O Radinho tem o Ko-fi, né, o Ko-fi.com, onde 14, veja bem, 14 super raríssimos todo mês contribuem de alguma maneira para a sobrevivência do canal, que eu agradeço de coração. Toda vez que alguém contribui, eu agradeço, muito obrigado e tal. Esse rapaz também tem, e assim como com inúmeros outros casos, tantos canais que eu apoio, eu falei, quer saber, eu vou apoiar esse cara também. O nome dele é John Mauriello, ele é professor de design nos Estados Unidos, ele tem um canal chamado Teoria de Design, Design Theory. E eu acabei de ontem eu assisti um episódio maravilhoso sobre um tema que sempre me intrigou, o tema do luxo, não é? E agora de manhã eu abri, como eu estou seguindo o rapaz, o YouTube, o algoritmo me recomendou ali um vídeo um pouquinho mais, ainda mais divertido, que eu quero comentar com vocês, que é sobre o valor das coisas. Valor das coisas, isso me faz lembrar de alguém que foi muito importante na minha juventude, que eu acho que definiu muito do meu pensamento, da minha estética de vida, né, da maneira como eu vejo a beleza das coisas, que é o Nietzsche. Eu não sei até que ponto Nietzsche influenciou sua vida, é sempre tempo, não é? E num certo momento o Nietzsche faz uma coisa que ele mesmo batizou de genealogia da moral. Ele falou, bom, ok, existem valores, a questão é de onde vêm esses valores. Será que a origem desses valores é nobre? Será que ela é realmente alguma coisa que veio em 10 mandamentos? Na verdade, a conclusão que ele chega sozinho ali não é necessariamente uma coisa que é muito lisonjeira. Alguns dos valores que a gente reputa em altíssimo grau, né, não necessariamente têm uma origem muito bacana, mas é muito legal essa ideia da genealogia. Aliás, fazendo um parêntese aqui, né, o Radinho há muito tempo que vem fazendo um outro tipo de genealogia da moral, né, não só filosófica, mas também digamos, biológica, digamos, mais natural, mais ligada às teorias de Darwin. Existe até uma disciplina chamada etologia, que estuda
como que outros animais se organizam, quais são as normas de comportamento, e a gente sabe que no radinho que muitas coisas que a gente imaginou que fosse um monopólio do Novo Testamento, do Velho Testamento, ou seja, o que fosse, sei lá, a solidariedade, a empatia, a compaixão, na verdade isso tudo a gente consegue explicar sem nenhum 10 mandamentos, sem nenhum arbusto em chamas, nem nenhum pombo, que eu nunca entendi para que serve, né? A gente explica por que criaturas que vivem em sociedade, em grupo, e não somos só nós, né? Você tem chimpanzé, você tem golfinho, você tem formiga, você tem o diabo, né? Elefante, né? Várias criaturas que são sociais, elas acabam desenvolvendo ali maneiras de colaborar e isso acaba trazendo à tona inovações, invenções que muitas vezes são valores que a gente reconhece, né? Você consegue perceber que cães têm um forte senso de justiça, né? Que chimpanzés podem ter um fabuloso senso de hierarquia, de justiça, de injustiça, de punição, né? De confiança, desconfiança. Bom, eu estou fazendo aqui uma longa digressão. Mas, de qualquer maneira, qualquer coisa que leve vocês tanto a estudar etologia ou se aproximar um pouco mais de Nietzsche vale a pena, né? Mas a questão é que o nosso amigo John Mauriello faz ali é do valor de algumas coisas. E ele começa com uma história que eu não conhecia, mas que eu achei simplesmente de cair o queixo. Eu não sei nem como colocar um valor nisso. A história é a seguinte, veja bem, um leilão, ok? Um leilão, que as pessoas dão lance, né? Normalmente um objeto que aparece num leilão, ele tem algum valor histórico, artístico, seja o que for, né? Então os caras sugerem, olha, a gente imagina que isso daqui vai pegar $500, $1.000 e tal. E tinha um objeto ali que eles estavam estimando um valor de uns $600, mas que acabou sendo leiloado por $211 mil. Caramba! Por que alguém pagou $211 mil por este objeto que valia 600? Agora tem uma observação ainda mais perturbadora. O objeto era falso. O objeto era um colar de pérolas, mas não eram pérolas falsas. Então, por que uma casa de leilões vai leiloar um colar de pérolas falsas? E porque se o colar é notoriamente falso, ele vai, ao invés de valer nada, ele vai por R$50, ou o que seja, ele vai valer $211 mil. Agora vem uma das questões mais importantes, né, na questão humana, que é a questão de contexto e que é a questão, sobretudo, de status. Vamos lembrar aqui, né, já que a gente teve recentemente mais um assassinato político, a América parece que é especialista nisso, vamos lembrar de JFK, né, do John Fitzgerald Kennedy, que foi presidente dos Estados Unidos, assassinado em Dallas, né, a mulher dele, Jacqueline Kennedy, ela por si só é um personagem interessantíssimo, tem uma história muito curiosa antes e depois disso e tal. Mas a Jackie Kennedy, para um país que era meio jeca, né, para um país que não tinha assim, uma boa referência de elegância, ela tinha uma elegância natural, né? Ela tem um episódio, acho que assim que, agora eu estou falando de memória, se eu não me engano, assim que os Kennedy vão morar na Casa Branca, ela resolve chamar um programa de televisão muito conhecido para mostrar como que ela estava decorando a Casa Branca. Nossa, fez um sucesso extraordinário, não só humanizou a primeira-dama, nos tempos em que a gente tinha uma primeira-dama americana que não era uma boneca inflável, né? Então não só humanizou a moça, mas também, veja, aqui você pode ter uma casa elegante sem necessariamente gastar os tubos. Porque os Estados Unidos que tinham essa tensão, né? Bom, já que a gente eliminou a aristocracia, né? O que é correto para um presidente? Ele não pode agir como se fosse um príncipe, ela não é uma rainha. Afinal, o cargo de presidente não existia antes. Aliás, vale lembrar aqui, estava assistindo ontem na Globo News, o Globo News Internacional, com Marcelo Lins, com Guga Chakra, e eles estavam contando que a Inglaterra, acho que meio de sacanagem, acho que meio só para provocar, convidou o Trump para passar uns dias na Inglaterra, no Palácio de Windsor, e o cara está maravilhado, porque ele é fascinado pela família real. Vale lembrar que o Salão Oval hoje é inteiramente dourado, o cara gosta de ouro, o cara deve estar achando que finalmente ele se encontrou, né? Ele devia estar se achando assim um príncipe, um Cinderelo, né? Um príncipe abandonado, eu não sei. Mas voltando aqui,
A Jackie Kennedy era uma referência de elegância sóbria, né, não estava gastando os tubos, e ela usava uma gargantilha, assim que chama, não sei, de pérolas, que não eram pérolas verdadeiras. E aí que estava a graça, né? Ela era tão chique que ela podia comprar um negócio vagabundo, mas que era bonitinho, e falou, olha, cara, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, olha aqui, ficou bem em mim. E ela usava isso à torta e à direita, o vídeo mostra várias fotos, e realmente ela ficava muito bem com um colar de pérolas falsas, que custou acho que $35, alguma coisa assim. Pois bem, a Jacqueline Kennedy morreu, certo? Certo. E é esse colar que foi leiloado, um colar falso usado pela Jacqueline Kennedy. Ele só tinha valor, né, de $600 inicialmente, não porque pérola falsa tem algum valor, mas porque ele era da Jacqueline Kennedy. Ele estava associado a uma história, ele estava associado a uma narrativa, ele tinha uma aura, né, uma aura afetiva, e porque afinal aquilo teve no pescoço de alguém que, né, afinal, é isso. Mas então, o que acontece é que, agora estou tentando lembrar aqui o nome da pessoa, acho que é Linda Resnick, se eu não me engano. Nesse leilão, uma personagem chamada Linda Resnick, ela teve uma iluminação, veja só, ela foi aumentando o valor dos lances até chegar a 200 e tantos mil dólares, entendeu? 200, aí você fala, bom, ela sabe que é falso, por que ela, né, vai pagar 200 mil dólares? Simples, porque ela pegou esse colar que já era falso, analisou todos os detalhes, começou a fazer réplicas exatas e a vender por $200, uma réplica exata da gargantilha da Jacqueline Kennedy por $200, certo? Certo. Ela vendeu 130 mil gargantilhas, ou seja, ela fez milhões, eu não estou fazendo a matemática aqui, mas eu estou lembrando do número, não sei se a matemática bate, mas o número que o cara menciona no vídeo é que ela fez 21 milhões de dólares, vou repetir, 21 milhões de dólares vendendo réplicas de um colar falso. Né? Não é falso, não é nem falso, ele não está tentando ser a pérola que era falsa, o colar é verdadeiro, mas a pérola não era uma pérola legítima, era uma imitação. Vamos chamar de uma imitação. Então, se isso não diz alguma coisa para você da natureza humana, do quanto a gente é muito esquisito, quando que diz respeito ao quanto o valor que a gente dá às coisas, eu não sei o que mais é capaz de fazer isso. Porque isso para mim foi uma revelação. Vamos lá, a Jacqueline Kennedy, ela tem essa, que eu acho que é genial, já um senso de autoconfiança tão extraordinário, que ela fala, cara, eu sou tão chique que se eu colocar um colar vagabundo vai ficar ótimo, eu não preciso me preocupar em comprar Rolex, em comprar Dior, etc e tal. Olha aqui, $35 salvo. Né? Veja, isso fez com que alguém faturasse 21 milhões de dólares com réplicas de uma réplica. Isso é fantástico porque mostra que as coisas em si não têm valor próprio, o valor é sempre atribuído. E aí o John Mauriello ele faz uma lição de casa que eu achei extraordinária, porque a gente já comentou aqui, né, que o Isaac Newton, né, pai da física, do cálculo diferencial, etc., da ciência, né, ele era fissurado, fascinado pela questão da alquimia, e uma das questões da alquimia é como é que você transforma alguma coisa que não tem valor, como chumbo, em ouro, não é? E aí o Mauriello fala, olha, qual é o valor do ouro? Na boa, cara, ouro é só um minério, desculpa, ele tem valor porque a gente acha que ele tem valor, mas é um minério como outro qualquer. E ele cita um exemplo que eu não conheci, extremamente interessante. No século XIX, ele não deu detalhes, eu também não sei exatamente de que data que ele está falando, a Prússia, naquela época não existia a Alemanha é uma invenção muito tardia, e a gente vai falar da Alemanha ainda nesse episódio, né? A Prússia, plim plim, graças ao milagre da edição, vocês foram poupados da minha tentativa de limpar a garganta. Nós falamos Prússia, que já era ali uma potência europeia, né? Altamente militarizada, altamente aristocrática tal, ela queria, acho que declarar pela 90ª vez, guerra à França, mas aí eles não tinham recurso, e aí eles fazem uma proposta para a aristocracia. Vamos fazer o seguinte, vocês me dão o ouro, as joias que vocês têm, gargantilhas, anéis, blá, 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 né? Nós vamos usar esse ouro para financiar a guerra,
Aliás, tem um parêntese aqui, se eu não me engano, na Revolução Constitucionalista, eu acho que aqui em São Paulo foi feita uma coisa parecida, ouro por São Paulo. Eu vou procurar e, eventualmente, eu vou dar um link aqui na descrição do episódio. Tem uma coisa parecida. Eu me lembro porque na Rua Cardeal Arco Verde tinha uma casinha que tinha uma plaquinha com essa história de ouro pelo bem de São Paulo. As pessoas davam ouro para que São Paulo conseguisse resistir a mais uma tentativa totalitária, né, mais a um golpe de Estado brasileiro. Mas voltando, a Prússia. A Prússia precisava de dinheiro, então falou, gente, é o seguinte, vocês me dão ouro e para vocês não ficarem de mão abanando, a gente vai mandar de volta para vocês uma joia, né, só de ferro, né, de um metal que não tem nenhum valor extraordinário, né, e só que com a inscrição, eu doei ouro para a Prússia. Uau, então você está trocando um colar, uma gargantilha de ouro por uma gargantilha de metal barato, de ferro, só que ali tem uma declaração de que você doou ouro para que a Prússia fosse vencedora. Adivinha o que aconteceu? Em pouquíssimo tempo, quem era bacana, quem era chique, desfilava, né, nas ocasiões sociais, não com gargantilhas, tiaras, broches, sei lá mais o que de ouro, né, mas com joias de ferro inscritas ali. Eu doei ouro para a vitória da Prússia. Porque você não só está dizendo que você tinha ouro, né, que você foi, aliás, perfeitamente capaz de abrir mão dele, quer dizer, você continua rico mesmo tendo doado seu ouro, ou seja, você era 2 vezes mais rico, né, mas você é um patriota. Então você está sinalizando uma superioridade moral. Histórias. Bom, é lógico que o vídeo vai para frente, vai falar de xizitos na forma de Pokémon, vai falar de tênis que você paga uma fortuna e não sabe exatamente por quê, né? Mas eu achei extremamente interessante resgatar o quanto as nossas coisas literalmente mais caras, elas estão atreladas a algum tipo de fantasia. E aí eu vou conectar isso com outro vídeo dele que eu vi ontem, que é sobre o mercado de luxo. Um mercado de luxo que, aliás, eu me lembro de um certo momento da carreira, alguns colegas que em princípio eram pessoas absolutamente normais e pacatas, então, não sei que vírus que o cara pega, e fala, não, olha, pensando bem, eu acho que eu quero ficar rico, porque eu quero ter um bom relógio, né? Aí o cara mostra lá um Rolex, sei lá, um Patek Philippe, porque eu gosto de um bom terno, ele vai mostrar um terno não sei de quem, né? E eu olhando, eu tenho uma certa dificuldade com essas coisas, né? Com de repente Porsches e Ferraris e Lamborghinis, essas coisas que aparentemente jogador de futebol, PCC e gente incrivelmente corrupta parece ter uma atração extraordinária. Eu nunca entendi muito bem porque essas coisas têm um valor que é relativamente desproporcional, né? Eu não estou dizendo que não tem ali sei lá, uma expertise, uma arte, um artesanato extraordinário, um talento em fazer, por exemplo, um relógio suíço. Claro que aliás, já trabalhei numa fábrica de relógios, já trabalhei com suíços que eram engenheiros relojoeiros, que trabalharam na Omega. Cara, era muito difícil. Até o momento em que alguém inventa o relógio a quartzo. No que inventa o relógio a quartzo, toda essa engenharia suíça vai pela janela, porque se não precisa mais de mecânica de precisão, metalurgia extraordinária para conseguir precisão. O quartzo dá isso, né? O quartzo atrasa, sei lá, alguns segundos por mês e não custa nada. Uma máquina de relógio a quartzo, aliás, isso é uma questão muito interessante, porque muitas vezes você compra algum relógio de alguma marca que você acha bacana, você vai numa loja de roupa, você vai comprar um relógio, sabe, uma marca Montblanc, aí quando você vai ver o relógio, você paga uma fortuna, mas na verdade tudo ali é uma máquina chinesa movida a quartzo. Então você está pagando pelo branding, você está pagando pelo direito de poder andar com aquilo. Esse é um aspecto que o John Mauriello deixa bastante claro. Ele está citando uma outra professora de arte, que eu também seguia durante muito tempo no YouTube, esqueci o nome dela, mas que ela fala, olha, você está pagando pelo direito de dizer que é seu. Você está pagando pelo direito de ostentar, não é? Não é pelo objeto em si, é pelo direito de dizer que é seu, pelo direito de você poder demonstrar para todo mundo que você pode gastar dinheiro com uma coisa daquelas. E aí o vídeo vai se aprofundar em uma série de coisas extraordinárias, né, envolvendo inclusive escândalos. Se você gosta da questão de branding, marca, se você está pensando em comprar uma Louis Vuitton, se você está pensando em comprar uma Ferrari, vale a pena assistir.
né? Ainda mais porque no caso dessas marcas de luxo, aliás, acho que um dos homens mais ricos do mundo é o cara que eu já esqueci, o nome é um sobrenome francês, o cara é dono de uma série dessas marcas de luxo, Hermès, etc. e tal, né? A Dior, foi envolvida num escândalo porque você compra as coisas da Dior, tá lá made in Italy, made não sei aonde e tal, mas o que os caras descobriram, né? Que eles estavam importando mão de obra praticamente escrava de países pobres da Ásia, muitas vezes, levando para morar na Itália em condições muito análogas à escravidão, para dizer assim, e as pessoas estavam ali, né, sem dormir, uma coisa horrorosa, produzindo peças cujo custo total era mais ou menos uns $50 e vendendo aquilo por $5.000. E gente trouxa comprando, né? E gente maluca comprando, né? E achando que aquilo é absolutamente extraordinário. Isso não é muito ético. É lógico que uma Ferrari continua sendo feita da mesma maneira, que requer realmente engenheiros incríveis, né? Imagina, artesãos e artistas tal. Mas vale a pena assistir porque esse veja, um dos homens mais ricos do mundo. Ele fez a fortuna dele em cima da nossa fissura por status, da nossa fissura por exclusividade, da nossa fissura por fazer parte de uma história, né? Para você poder se sentir parte. Eu acho que isso é peculiarmente, agora sou eu falando aqui, ele não explorou esse caminho, né? Mas eu acho que essa questão do luxo, né, e essa questão toda de status, eu acho que ela é muito mais gritante em países que são muito desiguais. Em países em que você tem que mostrar que você tirou o pé da lama, em que você tem que mostrar que você não está andando de ônibus e indo para o SUS, né? Você tem que mostrar que você está realmente acima de todo mundo, porque a condição mediana, ou a condição média, ela é muito ruim. Tá? Em países que de repente não tem tanta desigualdade assim, eu me lembro há muito tempo, quando surgiu o iPod, custava uma grana, o iPod tinha equivalentes, né? Eu mesmo tinha um equivalente, mas que não era iPod, que custava muito mais barato e na verdade era até mais legal. Mas eu me lembro de um colega alemão, o cara falou, não, desculpa, essas coisas da Apple, por que eu vou gastar uma fortuna se eu consigo ter o mesmo benefício comprando um negócio xing-ling que funciona melhor? Então, veja que em alguns países essa lógica do status, essa lógica do luxo, normalmente países que têm, né, uma condição social menos desigual, né, essa história toda não cola. Então eu recomendo de coração assistir a esse videozinho, desses dois, a seguir o canal do John Mauriello, ele é muito bom, eu já tinha visto outros vídeos do cara, mas eu falei rapidamente aqui algumas coisas de Alemanha. Eu vendo essas coisas do governo Trump, né, querendo mudar a maneira como os museus funcionam, querendo mudar a maneira como a academia funciona, querendo não, efetivamente colocando diretrizes para que os sites públicos não mencionem mais questão de desigualdade, de igualdade, de justiça social e de gênero, essa praticamente uma lavagem cerebral nas instituições americanas. Eu estava na minha cabeça tentando lembrar da palavra, que tinha uma palavra para isso, uma palavra de mais ou menos 100 anos atrás, né? Mas eu estava em dúvida aí hoje de manhã, eu falei, ChatGPT, me conta um pouco mais do quanto essa tentativa do Trump, né, de fazer aí um aparelhamento ideológico das instituições, isso se relaciona com algo que os nazistas fizeram no século passado. Eu estava tentando me lembrar da palavra. E o ChatGPT me lembrou da palavra. A palavra se chama Gleichschaltung. Gleichschaltung, que em alemão é uma palavra bastante pomposa, que significa simplesmente botar todo mundo na mesma configuração, significa bater todo mundo no mesmo bumbo. É como se fosse uma equalização. Vamos colocar todo mundo na mesma marcha. Né? O que acontece em 1933, quando o Partido Nazista assume o poder? O que ele faz? Em primeiro lugar, é o partido único, não existem outros. E aí ele começa a pegar a doutrina nazista e começa a fazer com que isso seja a única doutrina possível na arte. Então a arte, qualquer coisa que desvie da ideologia nazista, é banida. Você vai colocar isso na educação, você vai colocar isso em movimentos juvenis, você vai ter a juventude hitlerista, vai para os meninos, para as meninas vai ter a Liga das Meninas, sei lá o que, alemãs. Todos os aspectos da vida
cotidiana vão ser jornais, rádio, tudo vai estar seguindo a mesma partitura. Né? Isso em alemão se chamou Gleichschaltung, que significa grande equalização, e a gente percebe que isso aparentemente não é só uma questão nazista ou fascista, porque o ChatGPT, vou dar o link aqui para quem quiser se aprofundar, várias outras escolas de pensamento, por exemplo, o stalinismo fez uma coisa parecida, né? O franquismo na Espanha fez uma coisa parecida. Todo mundo quer, na verdade, dominar o que é ensinado ou não. Veja aqui Tarcísio com as escolas cívico-militares aqui, né, no estado de São Paulo. Veja a tentativa tanto do governo Lula quanto do governo Bolsonaro, né, de tentar dominar ou direcionar de uma maneira centralizada a questão da educação, o que entra no currículo, o que não entra no currículo. Mas isso que está acontecendo nos Estados Unidos deveria ser assustador. Mas é que, infelizmente, a gente tem uma memória muito curta. Né? A gente não vai lembrar do que aconteceu, a gente não lembra nem do que aconteceu no Chile. Né? 11 de setembro, ali o Chile virou... E, de novo, o Chile também foi absolutamente aparelhado, o Chile foi absolutamente massacrado. Né? E aí tem uma questão que me intriga, que é muito difícil para mim, porque acho que talvez por inocência, ou talvez até por falta de conhecimento, ou burrice talvez afetiva, você sempre fica imaginando que o bem triunfa sobre o mal, e que algumas coisas são pequenas distorções que o tempo corrige. Mas veja, o que eu tenho, não sai da minha cabeça agora, é que as coisas não necessariamente passam. Né? Não é porque, de repente, o Hitler foi derrotado que o pensamento nazista, de uma hora para outra, virou fumaça. Não é porque o Chile, né, em princípio saiu da ditadura, que as pessoas vão de uma hora para outra abominar em conjunto quem era o Pinochet. Eu estou dizendo isso porque não só você vê nos Estados Unidos, um país que nasceu de uma guerra civil e, pelo visto, o resultado da guerra civil foi meio só um verniz, porque as tensões continuam, né, mas também porque a gente percebe que mesmo aqui no Brasil, agora com esse julgamento que eu estou super feliz que tenha acontecido de uma maneira civil, né, quase metade da população acha que o Bolsonaro não deve ir preso. Aí você fala, por que metade, com 40 e tantos por cento, não acha que o Bolsonaro deve ir preso? Muito difícil essa história. E aí eu vou fazer uma conexão curiosa aqui. Eu estava ouvindo esses dias um episódio especial do The Rest is History. Eu adoro The Rest is History, eu contribuo mensalmente, eu faço parte do The Rest is History Club, chiquérrimo, não é? E eles têm alguns episódios que são exclusivos, por isso que nem sempre eu consigo dar o link para vocês, porque eles são exclusivos, eles não são públicos. Né? Mas eles começaram a fazer episódios sobre livros, e aí eles falaram sobre um livro que eu não li, que acabou virando uma série que eu não vi, e que eu também nem sabia do que se tratava, que talvez vocês conheçam, que chama Handmaid's Tale, se eu não me engano. Né? O livro acho que foi da década de 80, 90, não tenho certeza, e a série teve recentemente aí no ar, parece que fez sucesso. Eu achei que fosse mais alguma coisa de aristocracia inglesa, e eu me enganei redondamente. Na verdade é uma distopia, é escrito por uma autora canadense que nasceu justamente nos anos 30, né? Nasceu justamente no começo da Segunda Guerra Mundial, que viu de perto, né, nazismo, stalinismo, fascismo, essa zona toda. Né? E ela escreve um livro, eu sei meio por cima aqui, que é sobre uma sociedade, é um futuro próximo, aconteceu alguma desgraceira, alguma catástrofe climática, ambiental, não está claro o que é, né? Mas os Estados Unidos se tornaram uma sociedade diferente. Eu não vou lembrar aqui os detalhes, mas é uma sociedade estratificada e profundamente calcada no Velho Testamento, na Bíblia, seja lá o que for, né? Com questões religiosas. E aí você tem uma estratificação bastante forte, né? É um patriarcado, os homens que mandam, as mulheres são submissas, né? E você tem mulheres ali cuja única função é ser escrava sexual e reproduzir, acho que é por isso que é a tal da Handmaid's Tale, que acho que é a protagonista, não é? E eu não sabia nada disso, né? E aí eu até pensei em ler ou assistir, mas eu juro que eu não estou com estômago ou resiliência para ver mais uma distopia, sobretudo quando ela é tão próxima assim da realidade e também quando ela tem um fundo religioso, que aí eu não estou preparado para isso, eu vou ter que mudar a medicação. Mas o que eu achei interessante aqui é que num certo ponto dessa análise do livro e tal,
eles comentam uma coisa interessante, que a gente, toda vez que alguém pensa da América, vai pensar do capitalismo, ou talvez vai pensar da Revolução Americana, né, ou talvez vai pensar da Guerra Civil, e a gente acaba esquecendo que uma das características formadoras, e hoje muito importantes, né, muito relevantes, para dizer o mínimo, é que os Estados Unidos foram formados por, digamos, fugitivos religiosos. Né, quantas quakers, mormons, né, uma quantidade gigante de gente que estava fugindo da perseguição religiosa, vai para os Estados Unidos e ali surgem várias tentativas de criar comunidades utópicas, né, mormon, quaker, tem um monte, eu já nem sei mais, né, que vão tentar se pautar, como se fosse no mundo islâmico, né, a questão da Sharia, de você se pautar a sociedade inteira pelo Alcorão, pelo Corão, né, vão tentar fazer sociedades utópicas onde tudo é... A gente comentou recentemente dos... nem lembro mais o nome, menonita, nem lembro mais o nome dessa denominação, que eles vivem também no esquema que é fortemente regrado e eles seguem, mais uma palavra alemão, a Ordnung. Ordnung é a ordem, não é? Então eles têm lá um conjunto de regras, que eu não sei de onde saiu, que eles têm que seguir. Então, esse fundo religioso, né, ligado também a uma questão que é muito americana, a questão da liberdade que as denominações evangélicas tiveram para realmente fazer empreendedorismo religioso, né, surgiram denominações para tudo quanto é lado, né, e isso teve uma liberdade extraordinária, isso ajuda a entender, né, o que está acontecendo agora, né? Não é exatamente como Handmaid's Tale, mas você tem, de repente, gente achando que é o que aconteceu agora com Charlie Kirk, né, esse que é o nome dele, que agora ele está sendo acolhido nos braços calorosos de Jesus, né, justamente um cara que defendia o direito às armas, né, um cara que era absolutamente contra qualquer questão de gênero, um cara super conservador e reacionário e que achava que você ter armas era um direito divino. E eu não me lembro se em algum momento do Velho Testamento ou do Novo aparece metralhadora, pistola automática, né? Não sei, fuzil, eu não sei se alguém tiver essa referência. Mas, de qualquer maneira, meus caros, eu acho que uma das questões que foi mais assim, foi um respiro, né? Foi a encontrar esse conteúdo do John Mauriello, que ele está mostrando coisas bastante cotidianas, bastante próximas a todo mundo, né, que demonstram o quanto, na verdade, a gente é suscetível, né, o quanto a gente não resiste a uma boa narrativa maluca que envolva nós versus os outros, ou então questões de status ou de exclusividade, né, o quanto isso acaba tornando algumas pessoas simplesmente as pessoas mais ricas do mundo, porque elas estão explorando justamente uma fraqueza humana. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Obrigado aqui aos 14 super raríssimos que ajudam a tornar o radinho um pouquinho mais sustentável. Um grande abraço e até amanhã.